A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal WSEBD. Eu sou o Wingleton Souza, esse nome complicado que você está vendo aí, mas é só o nome que é complicado. Eu vou repetir de novo o que eu sempre digo no início do vídeo. Na verdade, eu vou aqui, é descomplicar. O nome é complicado, mas você vai terminar esse vídeo com muita compreensão da lição, de forma fácil, descomplicada. E se você é professor, vai ampliar mais ainda o repasse para a sua classe. Se você é aluno, você vai melhorar o seu entendimento da lição, beleza? E sobre a nossa lição, já estamos em aula, então vamos começar falando do quê? Do título geral: Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Nós estamos estudando sobre os profetas menores. Quais são eles? Vamos fazer um teste aqui e ver se você está ligado. Vamos lá, os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, vai citando aí. Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Deu para acertar todos aí? Lembrou? Vamos lá, pai. Vamos lá, vamos aprender, certo? Professor, agora eu quero saber por que eles são chamados de profetas menores. Eu lembro, mas aí meio que não ficou gravado muito na minha mente. Vou repetir para você aqui. Vamos lá. Eles são chamados de profetas menores não é porque são inferiores aos outros. Então é por quê? É pelo fato do livro deles serem resumidos comparado ao livro dos outros profetas, certo? Vamos lá. No caso de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, tem uma maior quantidade de versículos. Já no caso dos profetas menores, os seus livros são mais resumidos, né? Meio que, entre aspas, pequenos. Por isso que eles estão nessa categoria de profetas menores. Pelo fato do livro deles ter uma menor quantidade escrita de conteúdo profético. Fechou? Então, mais uma coisa que a gente pode detalhar aqui. Eles são chamados de profetas menores, mas foram usados como instrumentos de Deus tanto quanto os demais profetas. É apenas uma questão didática e de classificação. Fechou? E hoje, sobre qual profeta dessa categoria de profetas menores nós vamos estudar? Bem, vamos falar sobre a lição de número 4, que tem como tema Amós, a adoração com justiça. É sobre esse profeta que a gente vai estar falando aqui. Vamos fazer as leituras, como a gente sempre faz, né? Em seguida trazemos os comentários. O texto do dia está escrito em Amós, capítulo 6, versículo 3 e o versículo 5, que diz o seguinte: Vós que dilatais o dia mau, e vos chegais ao lugar de violência, que cantais ao som do alaúde, e inventais para vós instrumentos músicos como Davi. Vamos aproveitar e ler a síntese da nossa lição. A profecia de Amós nos ensina que justiça e retidão são elementos fundamentais para a adoração. Muito bem. Quando a gente pega essa questão inicial da lição, esse tema da aula, junto com o texto do dia da síntese, algumas coisas precisam ser explicadas aqui, querido aluno e professor, para você compreender a mensagem geral. Vamos atentar basicamente para 3 palavras. Quais são elas? Adoração, justiça e retidão. O que é adoração, o que é justiça e o que é retidão? Vamos lá? Aproveitando, eu fiz uma pesquisa para te trazer o significado dessas palavras, adoração, justiça e retidão. Encontrei no dicionário teológico do pastor Claudionor Corrêa de Andrade boas definições sobre esse termo. Vamos acompanhar comigo o que é adoração? Adoração é o seguinte, segundo o pastor Claudionor Corrêa de Andrade. Do latim, adorationem, orar para alguém, veneração elevada que se presta a Deus, reconhecendo-lhe a soberania sobre o universo, o governo moral e a força de seus decretos. Em hebraico, temos a palavra sanham, e em grego proskínio. Ambos os termos enfatizam o ato de prostração e reverência. Prosseguindo, a verdadeira adoração está associada ao amor que devotamos ao Senhor. É um ato permanente na vida do Filho de Deus. Não pode ser, sob hipótese alguma, uma atitude episódica. Em tudo que fizermos, há de ser ressaltada nossa atitude de adoração. Até as nossas atividades materiais têm de demonstrar ao mundo que somos uma comunidade de adoradores. A adoração não é contemplação. É, acima de tudo, serviço que se presta ao reino de Deus.
Então você já tem boas definições aí de adoração, né? É um serviço que eu presto ao Senhor, uma demonstração da minha intimidade com Deus. E Amós queria que o povo servisse a Deus não somente pelos rituais litúrgicos, mas com um coração sincero, servindo ali um culto agradável ao Senhor, mas também um culto racional, conforme Paulo vai dizer também em Romanos capítulo de número 12, certo? Um serviço que eu presto a Deus, demonstrando a minha intimidade. Ok, já falamos sobre adoração. Vamos lá agora falar sobre justiça. Segundo o pastor Claudionor Corrêa de Andrade, nós vemos basicamente 3 tipos de justiça. Eu achei interessante trazer isso aqui também. Nós temos aí, conforme você está vendo, a justiça de Deus. Nós vemos a outra justiça conhecida como justiça original e a justiça própria. Vamos aprender quais são cada uma delas aqui. Começando pela justiça de Deus. Vamos lá. Do hebraico, tsadik, do grego, tikaios e do latim justiça, é um atributo moral e básico de Deus, manifestado pela fidelidade com quem o Supremo Ser trata seus propósitos e decretos. É a sua fidelidade com a própria natureza. Então a justiça, primeiramente, ela está arraigada ao caráter de Deus, certo? Começa em Deus. Deus é a fonte de tudo, certo? Deus é justo por excelência e por essência também, beleza? Segundo tipo de justiça é a ideia da justiça original, ou seja, a questão da origem na vida humana. Essa ideia de justiça na vida humana começou aonde? Vamos lá. Seguindo o mesmo raciocínio do pastor Claudionor Corrêa de Andrade, ele diz o seguinte, que a justiça original é a condição moral e espiritual que o ser humano recebeu de Deus. Quando de sua criação, o homem era naturalmente bom, tendia a executar o que era justo, mas o pecado afetou-lhe a natureza de forma flagrante e quase que irremediável. Aceitando, porém, a Cristo, os descendentes de Adão e Eva não são não somente justificados, como transformados pelo Espírito de Deus. A regeneração faz com que readquiramos a justiça original e passemos a viver sob o mando da justiça de Cristo. Este ensino encontra-se na maioria das epístolas paulinas. Então nós entendemos que o ser humano era bom, era puro diante de Deus, mas infelizmente por conta do seu pecado acabou se desvirtuando do Senhor. Então a nossa justiça ali, ela sofreu essas mazelas do pecado. Vem então Jesus Cristo e nos justifica, nos declara justo, mesmo nós não sendo. Mas Jesus vem e nos declara a nossa justificação pelo seu sangue. Fechou? E para concluir essa questão de justiça, o que seria a ideia de justiça própria, né? Nós seres humanos temos um senso de justiça, né? Eu acho aquilo justo, eu não acho aquilo justo, mas o que seria essa justiça própria que nós temos em mente? Vamos lá! Justiça própria seria um juízo declaratório que alguém faz de si mesmo, concernente à sua crença, postura moral e prática de boas obras. Ok, querido professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, já te trouxe definições de adoração e justiça aí se você estava em dúvida sobre essas palavras. Mas aproveito e digo que a síntese da lição, ela colocou que a profecia de Amós nos ensina que justiça e retidão são elementos fundamentais para a adoração. E aí fica a dúvida, o que é retidão? Vou te trazer mais um significado aqui, vou te ajudar mais uma vez. É a minha função aqui nesse vídeo, né? Retidão é o seguinte, é a qualidade do que é reto e não se desvia da norma estabelecida. Provérbios 14, 2. Obedecer pela fé os mandamentos divinos é a condição imprescindível para se alcançar a retidão. Então a mensagem do profeta Amós é para que o povo pudesse ter uma adoração verdadeira, servindo ao Senhor, prestando um serviço de culto a Deus, e que esse serviço de culto a Deus seria refletido em prática de justiça,
cuidando das das pessoas. A gente vai estudar que as pessoas ali em volta de Amós, os pobres, estavam sendo muito marginalizados ali, desvalorizados. Então deveria sim haver uma prática de justiça. E mais do que isso, deveria haver retidão, porque o povo estava obstinado e, portanto, precisava estar andando reto, alinhado aos caminhos do Senhor. Para facilitar mais ainda, a nossa introdução nos traz o apanhado, tipo assim, da profundidade que é a mensagem de Amós. Bem no início, são poucas palavras, mas o início já é importantíssimo para a gente entender. Diz assim a nossa introdução: o livro de Amós é surpreendentemente atual. O que isso quer dizer, professor? Ainda não vou dar spoiler, mas vou te passar isso aqui. A mensagem de Amós é uma mensagem que ainda é presente nos dias de hoje. Um povo obstinado, passando por um período de prosperidade, rejeitando certas esferas da sociedade. Uma nação dizendo que servia a Deus, mas não servia com integridade e com verdade. Então, a mensagem de Amós foi escrita há milhares de anos. Entretanto, ela continua sendo atual. É importante até a gente destacar aqui, algumas pessoas olham para a Bíblia e dizem: a Bíblia é um livro velho e tal. Opa, a Bíblia é um livro antigo, mas não velho. O que isso quer dizer? A mensagem da Bíblia ainda está presente nos dias de hoje. Por isso que ela é atual. Eu aproveito até aqui uma frase que as pessoas atribuem a Billy Graham, né, que disse essa frase, que ela é da seguinte forma. Acompanhe aí. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Portanto, mesmo nós estudando as questões do contexto histórico, gramatical, a questão da cultura da época, a doutrina, os princípios, as lições que nós aprendemos na Bíblia, mesmo com o passar do tempo, elas ainda continuam presentes. Um livro escrito há milhares de anos atrás, mas não é ultrapassado. A sua mensagem ainda é atual. Por mais que muitas pessoas tenham vindo por aí dizendo que a gente precisa atualizar certas coisas da Bíblia, entendeu? Não, não precisa. A Bíblia já é atual. Ela está presente nos dias de hoje. A sua mensagem foi escrita há milhares de anos, mas ainda assim possui lições, princípios que precisam ser ensinados nos nossos dias, ou seja, na nossa atualidade. Feito já os comentários aí dessa nossa parte inicial da lição, vamos agora para os pontos da nossa aula de hoje. Ponto 1 da nossa lição diz o seguinte: o profeta Amós. Primeiro tópico, sua vida. O nome Amós significa carregador de fardos. Em alusão ao seu nome, podemos dizer que sua fala era pesada e a sua palavra uma carga do Senhor. Eu vou repetir um argumento que eu já uso aqui e é propício para cada aula, quando fala-se do personagem. Qual é, professor? O nosso nome é muito mais do que o nosso nome. Certo? É bom que se entenda isso. O quê? O nosso nome carrega uma ideia de identidade. É isso mesmo. Quando alguém cita o seu nome, automaticamente é processado várias informações na mente daquela pessoa ao seu respeito. Fulano, vamos lá. Fulano é alto, é baixo, o fulano é branco, é negro, fulano é rico, é pobre, fulano é crente, fulano é descrente, fulano estudioso, não gosta de estudar, preguiçoso, gosta de trabalhar, e toda aquela coisa. É processado um acúmulo de informações sobre a nossa pessoa quando alguém cita o nosso nome. Então o nosso nome é muito mais do que o nosso nome. O nosso nome carrega uma identidade. A pergunta que surge é, quando alguém cita o seu nome, que identidade eles têm sobre você? O que você tem repassado para essas pessoas? No caso de Amós, o seu nome trazia uma ideia de carregador de fardos. Amós era um homem do campo, trabalhava na agricultura, conforme a gente vê no decorrer da lição. Alguém que trabalhava na agricultura, trabalhava como pastor de ovelhas, cuidando também de gado, entendeu? E de outras formas ali no campo. Então ele tinha uma vida muito pesada, muito complicada. Então o nome de Amós meio que tinha uma conexão muito forte com a sua vida, né? Carregador de fardos, porque o nosso nome é muito mais do que o nosso nome. Nosso nome carrega a ideia de identidade também. Então quando alguém cita o seu nome, que identidade eles têm sobre você? Um crente salvo em Cristo Jesus?
Jesus mesmo, né? Servo de Deus ou alguém na superficialidade. Um estudante ali que gosta de escola bíblica dominical, aquele mais ou menos ali, tenha ciência de que o nosso nome carrega uma identidade. Outra coisa que a gente vê também nesse tópico aqui é que dentro dessa primeira parte ainda do tópico, essa ideia de carregador de fardos quer dizer que sua fala era pesada e a sua palavra uma carga do Senhor. Eu acho isso muito lindo. Por quê, professor? Porque, pensa comigo, quando a gente está falando de nome, né? A gente, na maioria das vezes, quer que o nosso nome carregue uma ideia de popularidade também. A gente quer que o nosso nome seja popular, a gente quer que as pessoas se sintam bem ao nosso redor. Isso é natural de ser humano. Tenha cuidado com esses excessos, né? O perigo é o excesso demais. Só que muita gente quer a popularidade em relação ao seu nome, mas pouquíssimas pessoas querem que o seu nome carregue uma responsabilidade. Muita gente quer popularidade, mas poucas pessoas querem assumir responsabilidades diante do seu nome. Amós era um carregador de fardos. Ele tinha também um cargo ali, entre aspas, como profeta do Senhor. Mas ao mesmo tempo, o seu cargo tinha encargos. Portanto, ele era alguém que sofria, que sentia os encargos. Muita gente hoje quer apenas os cargos que tem por aí, mas poucas pessoas querem os encargos que os cargos oferecem. Isso é muito importante e relevante para nós também. Tópico de número 2 diz o seguinte, que Amós era um homem simples. Amós fala a partir de sua realidade. Por isto, se apresenta como um legítimo representante de uma classe explorada, que não tinha voz nem vez. Ele era pastor, boieiro e cultivador de sicômoros, ou seja, pessoas que trabalhavam na questão da agricultura. Então ele trabalhava no campo. A realidade de Amós era fazer parte de um povo que sofria muito com a questão do mau governo ali. Uma nação próspera, entendeu? Mas um mau governo. E aqui eu quero abrir uma observação para você, querido professor. Tenha muito cuidado em acabar pegando essas partes aqui e você se complicar e de uma forma equivocada você entender isso como um regime comunista ou uma questão utópica ou defender determinada classe de trabalhadores ou outros partidos aí. Tenha muito cuidado com isso, porque o que a lição está querendo dizer é que houve um mau governo ali e os próprios crentes estavam rejeitando as pessoas mais pobres, não cuidando, não zelando ali, não ajudando no que for preciso. Você precisa ter coerência nos seus ensinos, viu, querido professor e estudante também da palavra de Deus. Mas o nosso ensino primário aqui é que ele era um homem simples. E mais adiante, diz também que, no mesma questão de Amós, diz que a humildade é a raiz, a mãe, a ama de leite, o alicerce e o vínculo de todas as virtudes. Uma frase que é atribuída a João Crisóstomo, em que diz que a humildade ele é a raiz, a mãe, a ama de leite, o alicerce e o vínculo de todas as virtudes. Então Amós, ele era alguém simples, mas também humilde. Provérbios capítulo de número 15, versículo de número 33, já diz que a humildade ela antecede a honra. Tem muita gente querendo ser honrado, mas pouquíssimas pessoas querem ser humildes. Sendo que o conselho bíblico já é claro. Quer ser honrado? Primeiramente seja humilde. Por quê? Porque a humildade ela antecede a honra. Amós era um homem simples, mas mesmo sendo um homem simples, olha o que nós aprendemos aqui no tópico 3. Mesmo sendo um homem simples, tópico 3, ele era também um homem preparador. Eu acho isso interessante demais. Ele era um homem preparado. Bem no meio do tópico fala o seguinte, que Amós era leigo. Vai encontrando aí, vai encontrando. Eu vou falando e você vai pesquisando, vai fazendo o exercício aí na lição. Diz que Amós era leigo, no sentido que não havia recebido formação em um estabelecimento oficial, visto que não tinha estudado nas escolas de profetas. No entanto, não era um homem ignorante. Embora não tivesse passado por uma educação profética formal,
ele demonstrou muito conhecimento. Mais adiante diz o seguinte: não devemos desprezar as pessoas que não tiveram a oportunidade de passar por um sistema de formação oficial, pois aprendemos com Amós que todos podem ser usados por Deus, independente da classe social ou do currículo formativo. Deus procura corações piedosos e não somente mentes brilhantes, pois seu Espírito capacita aqueles que são chamados. Aleluia! Vamos começar a falar desse tópico aqui, meu irmão. Por quê? Porque intitulou-se que parece que só é instrumento de Deus quem tem uma grande intelectualidade. Nós temos dois extremos aí, pessoas que querem ser instrumentos de Deus agarrados na sua intelectualidade, né? São os formalistas e legalistas, intelectuais demais. Por outro lado também nós temos as pessoas que se agarram no fanatismo, como se não precisassem se preparar, dizer que a letra mata. Vamos lá. Amós era um homem simples, conforme nós estudamos, mas também uma pessoa preparada. Quem é intelectual não pode olhar para as pessoas mais simples e olhar ali com um sentimento de desprezo, só pelo fato deles não terem sentado, por exemplo, numa academia teológica. Talvez até queriam, mas as oportunidades, os empecilhos da vida os impediu de realizar isso. Mas eu quero te trazer uma reflexão. Com certeza, ou há uma grande probabilidade de você já ter visto, não é? Ou alguém que você conhece já viu, uma pessoa muito intelectual, muito entendida, talvez até nos idiomas da Bíblia e tal, e sentou na academia teológica, mas infelizmente é uma pessoa mal educada. Uma pessoa que não sabe dialogar, que não tem uma boa postura, que não é sábio nas suas palavras, não sabe como lidar com determinadas situações. E quando vai pregar muitas vezes, você percebe que há um acúmulo de informações, mas não há uma aprendizagem, as pessoas não aprendem, as pessoas que estão ali ouvindo ficam só, mas não estão entendendo, não estão absorvendo nada. Aí chega um irmãozinho, uma irmãzinha simples, ok? Mas temente a Deus, respeitando também a Bíblia. Pode não ter tantos conhecimentos aprofundados, mas ele respeita o texto da Bíblia, aplica esse texto, né, para a igreja. Aí quando termina a mensagem você fica se questionando, mas que mensagem boa, o irmão foi um instrumento de Deus, essa irmã simplesmente também foi um instrumento do Senhor, e você fica se questionando, mas como pode isso? Vamos explicar. É porque tem muita gente agarrado na sua intelectualidade. Pessoal, nós não devemos esquecer que a Bíblia, além de ter sido um livro escrito por homens, ela foi inspirada por Deus. Portanto, o ensino, o repasse da palavra precisa estar na orientação de Deus, debaixo da autoridade de Deus, e não simplesmente agarrado na nossa intelectualidade, no nosso próprio mérito, no nosso esforço pessoal durante os nossos estudos. Então Amós, ele era alguém simples, mas mesmo assim era alguém chamado por Deus. Tinha a sua intimidade com o Senhor. É importante que a gente diga isso aqui. Professor, me dê um argumento bíblico aí, coisas interessantes para mim entender que Deus pode usar tanto quem é intelectual como quem é simples. Vamos começar falando, certo? Deus usa quem é intelectual, usa, por exemplo, no caso de Lucas. Lucas era médico, muito bem. Deus usa médico? Usa. E Deus usa o quê? Deus usa também cuidador do campo, como no caso de Amós. Sério? Sim, agricultor, como no caso de Amós. Deus está usando o médico Lucas, mas também usou o profeta Amós. Vamos prosseguir? Deus sabe usar o especialista, o estadista Moisés, que tinha muito conhecimento administrativo da ciência do Egito, mas também Deus foi lá e usou Pedro, um pescador, exatamente isso que você viu. No Antigo Testamento nós temos José como governador do Egito. Deus usou José na questão administrativa, no governo do Egito. Nós temos esse José do Antigo Testamento usado por Deus. Mas quando a gente vai para o Novo, nós temos também um personagem de um bom caráter, entendeu? De uma boa moral. Quem é ele? José, pai adotivo de Jesus. E o que ele era? Um simples carpinteiro. É exatamente isso que você está vendo. Então, independente das nossas profissões, nós podemos ser sim instrumentos nas mãos de Deus. O importante é estarmos a serviço sempre na obra do Senhor. Aleluia! Vamos prosseguir para os próximos pontos da nossa lição. Já falamos que
Amós, ele era um homem preparado. Agora você questiona-me, professor, quando foi que ele profetizou e qual era o contexto da sua profecia? Querido aluno, vamos agora aqui para o ponto 2. Você está percebendo que eu não estou dando os cortes no vídeo. Deixa eu aproveitar aqui só para explicar para você. A gente já gravou um vídeo anterior, já era para ter sido postado anteriormente o nosso vídeo, mas infelizmente ele foi excluído do nosso celular. Tivemos esse imprevisto aí, então a gente teve que gravar esse vídeo aqui é um novo, né, que foi gravado, você está assistindo ele aí. Então a gente, para facilitar, para postar mais rápido, entendeu? A gente não colocou tantos cortes assim, mas o conteúdo é o mesmo. A questão é que a gente talvez não colocou tantas questões visuais apenas no lado escrito, que é para justamente a gente facilitar mais ainda o envio. Muitos dos nossos alunos já estavam nos mandando mensagem: professor, cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Então está aqui. Estou me esforçando, viu? E a demora já foi explicado por quê. Estou gravando esse vídeo de novo justamente para você não perder o conteúdo. E como uma forma de gratidão também pelo nosso esforço, você pode colocar aqui no comentário o que você aprendeu e vai estar aprendendo ao longo do decorrer desse vídeo. Coloca aqui nos comentários, deixa o seu like aí e compartilha também o nosso canal. Caso não se inscreveu, inscreva-se aí porque vai estar nos ajudando demais, beleza? Então bora prosseguir. Ponto 2 da nossa lição é o contexto histórico de sua profecia. Tópico 1 é falando sobre o período de paz. Amós desenvolveu o seu ministério na época em que Jeroboão II, isso aqui é importante, segundo, reinava em Israel e Uzias em Judá. Querido, se você quer saber um pouco sobre a data, né, aproximada ali do ministério de Amós, ó, peguei aqui o livro do trimestre, e no livro do trimestre, na página de número 43, falando sobre Amós, ele diz mais ou menos a data aproximada e o contexto ali histórico de sua profecia. Caso você não tenha, entendeu? Eu vou colocar aí na tela para você acompanhar. Que diz assim: Amós atuou como profeta nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Amós capítulo 1, versículo de número 1. Abrangendo as corregências com seus respectivos pais, Jeroboão II reinou de 793 a 753 a.C., em Israel, aproximadamente aí 40 anos. Enquanto Uzias reinou de 792 a 740 a.C., aproximadamente aí 50 anos. Portanto, existe um consenso entre os estudiosos para estabelecer que Amós tenha profetizado entre 765 a 750 antes de Cristo. Então você tem aí uma base, né, de quando foi que Amós profetizou. Você tem essa base aí se você estava precisando disso. O professor disse que ele profetizou aqui no tempo de Jeroboão. Eu vi o pessoal da classe dos adultos, professor, estudando sobre Jeroboão. Ei, calma, não é o Jeroboão lá da classe dos adultos, da divisão das tribos, né? Que Roboão ficou com 2 tribos e Jeroboão ficou com 10. Não é esse Jeroboão primeiro, não. É o Jeroboão segundo, mais na frente, né? Filho de Joás, fechou? Então, no contexto ali, Amós profetizou em um período de paz. Isso mesmo que você viu, em um período de paz. As coisas estavam muito bem. A nossa própria lição colocou que esse período ficou conhecido como a Idade de Ouro para ambos os reinos. A ideia de um juízo divino não parecia se adequar às circunstâncias daquela época. A paz experimentada pelos israelitas lhe trouxe uma sensação enganosa de segurança. Por isto, rejeitaram a mensagem de Amós. Que Deus nos livre das sensações enganosas da vida, devemos guardar, sim, o nosso coração. Querido, nós vemos muitas pessoas ali olhando para certas coisas que estão acontecendo e dizendo: tá tudo bem, tá tudo muito... Ei, não é porque as coisas estão dando certo que elas de fato são certas. Eu quero aproveitar e citar uma referência sobre essas pessoas, né, que gostam de estar curtindo a vida, não ligam para o que está acontecendo. Mateus capítulo de número 24, do versículo 37 ao versículo 39, você pode anotar a referência aí, entendeu? Diz que as pessoas
estava ali comendo e bebendo. E detalhe, a vinda do Senhor seria semelhante aos dias de Noé, que as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. No momento, havia problema ali na questão do casamento. O foco ali era que as pessoas não estavam ligando para o que estava acontecendo fora, entendeu? Não estavam se importando com a mensagem de Noé. É assim como acontece no dia de hoje. Para mim tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não vai ter nada de juízo não. Calma. Não é porque as coisas estão dando certo que elas de fato são certas. Elas estão agradáveis diante de Deus. A gente pode trazer um exemplo aqui. Qual? O Brasil está caminhando aí para ser uma das maiores nações com a maior quantidade de evangélicos. É uma nação que tem uma grande quantidade de evangélicos. Mas aí eu te pergunto, o número está crescendo, mas a vida espiritual, você acha que está melhorando? A questão religiosa realmente está crescendo, está desenvolvendo, está amadurecendo? Você observa alguns dos nossos jovens aí que se denominam cristãos, mas eles são de fato os cristãos? Vamos começar a rasgar o verbo aqui. A gente está vendo muita coisa errada crescendo, mas que de fato não está certo. Cristãos se dizendo feministas, cristãos que apoiam o aborto, cristãos que têm determinados pensamentos esquerdas, político. Então nós devemos ter cuidado em ver que tem muita coisa se denominando evangélica, mas de fato não é um genuíno evangelho de Cristo Jesus. Tem coisa crescendo, tá bem, tá o período de paz, mas a adoração, a vida com Deus está caminhando de mal a pior. No caso da nação lá de Amós, a nação está bem, está próspera, vivendo um período de paz, mas entretanto a vida espiritual daquela nação estava realmente em decadência. É por isso que o tópico 2 diz que lá também estava enfrentando um período de prosperidade. Isso mesmo. Aí você vai passar um pouquinho, vamos lá, isso aqui é uma aula. Você vai passar um pouquinho bem no meio do tópico 2, em que está falando sobre luxúria. Vai encontrando aí, enquanto eu bebo minha água, sobre luxúria dos ricos. Vai encontrando aí. Show, vamos lá. A luxúria dos ricos era conseguida à custa da opressão e exploração. Amós capítulo 2, versículo 6. Os ricos controlavam tudo, inclusive o judiciário. As decisões dos tribunais eram todas favoráveis aos ricos e extremamente opressivas aos pobres. Amós se levantou contra as injustiças sociais e combateu sistemas desonestos que pervertiam o direito dos necessitados. Os homens de sua época estavam tão acostumados em acumular riquezas que se esqueciam para atentar para a necessidade de seus irmãos. Lembremos-nos de que o desprezo ao pobre é um grave pecado diante de Deus. Vamos aproveitar e ler uma referência bíblica. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui. Vamos lá. Ó, já estou de posse da minha Bíblia. Qual é? Amós capítulo de número 2, versículo de número 6. Acompanhe aí comigo. Livro do profeta Amós, capítulo 2, versículo de número 6, em que diz o seguinte: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Então a nação estava passando por isso, né? A crise estava tão grande que os pobres não tinham como pagar as suas dívidas, porque não estavam tendo as suas necessidades supridas ali por conta do mau governo, e os seus filhos estavam sendo escravos. Você lembra de um relato, né, do profeta Elias com o caso da viúva, em que não tinha azeite, os filhos dele seriam escravos, tudo. Então você percebe que naquela época também era muito comum isso acontecer. As pessoas, quando não tinham certa quantidade financeira, elas trabalhavam de forma serviçal. Isso também estava acontecendo no período do profeta Amós. Os pobres não estavam sendo valorizados ali. Então é importante que a gente entenda que a igreja, ela tem sim o seu papel de cuidar das outras pessoas. A igreja precisa estar atuando, trabalhando em prol dessas pessoas. A igreja não é simplesmente uma instituição que trabalha no aspecto espiritual, ela também trabalha no aspecto social. Portanto, nós devemos enxergar. A gente está falando de questões de distância, né, de nação, mas observa o seu próximo, o irmão da igreja que está precisando de uma cesta básica, de um auxílio, de uma ajuda, entendeu? Independente da contribuição, 2 quilos de arroz para você ajudar durante o dia ali. Então, nós precisamos ofertar com aquilo que nós
temos. Nós queremos fazer uma revolução no caso da nação, mas muitos de nós não enxergamos o nosso próximo que está passando por necessidade. Portanto, vamos ajudar também. Aleluia! Tópico 3 da nossa lição diz também que aquela nação enfrentava paganismo religioso. Isso mesmo, paganismo religioso. E eu vou ler do meio do tópico para o final e vou listar algumas coisas aqui desse tópico para você. Vamos lá? Diz assim: Amazias demonstrou que era um sacerdote comprado. Vai encontrando aí na sua lição e mais à frente eu vou estar explicando. Amazias demonstrou que era um sacerdote comprado, defendendo os interesses do rei, ao tentar proibi-lo de continuar profetizando. Vamos lá. Primeiro erro dessa nação, qual foi? Tinha líderes religiosos corrompidos. Tem parecido com os dias de hoje, né? Tem muita coisa parecida nos dias de hoje, né? Líderes religiosos corrompidos, porque Amazias profetizava apenas coisas boas para o reino, não é? Não queria que Amós profetizasse contra o seu rei. Isso está onde? Amós capítulo 7, versículo 12, versículo 13. Você pode acompanhar e depois ler aí, certo? Então tem líderes corruptos também nos dias de hoje. Outra coisa naquele tempo era que as leis divinas estavam sendo burladas. O que é isso? Que as leis divinas estavam sendo burladas. Tem um texto lá? Tem. Não, mas o texto não é basicamente o que está dizendo aí não. Então bora burlar, bora ludibriar, vamos enganar. Tem muita gente que está pegando certas coisas da Bíblia, entendeu? E eu não entendo como é que as pessoas fazem tanto malabarismo com a Bíblia para tentar justificar os seus pecados, justificar os seus erros. Eu não entendo como é que tem pessoa que pega a Bíblia e diz assim, não, essa parte aqui da Bíblia não era para estar aqui, a gente tem que tirar. Como você vê muitos movimentos aí, mais uma vez eu vou rasgar o verbo, cristão dizendo que defende, cristãos se dizendo feministas, defendendo o homossexualismo, cristãos dizendo que precisa se atualizar certas coisas da Bíblia. Então coisas que a gente observa aí que não tem um respaldo claro nas Escrituras. Estão burlando os ensinos da palavra de Deus. Tem gente burlando esses ensinos para justificar os seus pecados, as suas próprias ideologias. Isso aconteceu no tempo de Amós e ainda acontece também nos dias de hoje, infelizmente. Prosseguindo, o que mais acontecia lá no tempo de Amós? Diz que a religião tinha se corrompido. De que forma? Jeroboão II incentivou a prática dos cultos à fertilidade por meio de um sistema de adoração ao bezerro de ouro. Ou seja, começa agora um ambiente de idolatria, certo? Naquela época a idolatria era a ideia de você adorar outros deuses, né? Tudo aquilo que tira Deus do centro. Professor, e hoje, o que seria basicamente idolatria? Vou te dar um exemplo de idolatria aqui. Tem muita gente que quando observa determinados artistas, vamos falar até artistas gospel aqui, eles olham para esses artistas e tem muita gente que chora e diz assim, meu Deus do céu, amor da minha vida, aquela coisa, não sei o que, meu Jesus. Mas quando você vai ver essas pessoas num culto de domingo e que o pastor deles está pregando sobre a cruz de Cristo, está falando sobre o Evangelho, está falando da mensagem de Deus, você não vê uma lágrima escorrendo daquelas pessoas. Você não vê um quebrantamento. Ou seja, eu me emociono assistindo uma série, eu vibro assistindo um jogo de futebol, mas quando se trata da palavra de Deus, do sacrifício de Cristo, meu coração é fechado. Muitos de nós não temos essa reação. E isso também pode ser uma demonstração de idolatria. De que forma? Eu estou dando mais atenção aquilo me motiva mais do que o próprio Deus, do que a palavra de Deus. E a nação estava também passando por isso. Nos dias de hoje, seria paralelo àquilo que eu estou te dizendo, e existem também outros exemplos aí. Parou? Parou não, o negócio vai piorar. Piorar de que forma? Porque a adoração a Jeová permanecia concomitantemente, ou seja, simultaneamente, o pessoal estava adorando a Jeová e também caindo no paganismo. O que é isso, professor? É que o pessoal lá, eles, assim, ó, no sábado, ele estava lá com Baal, com toda aquela coisa, adorando o pessoal pagão. E no domingo? Domingo é momento de ser santo na casa de Deus. Bem semelhante ao que acontece nos dias de hoje. As pessoas estão querendo ter uma adoração superficial, uma adoração com base na dualidade, né? Domingo eu tô crente, mas quando chega segunda-feira, eu tô completamente desviado na escola, no trabalho,
ou próximo à minha vizinhança. Isso é muito perigoso. Tem muitos crentes em cima do muro. E repito, guarde isso aqui. Quem está em cima do muro, é muito mais fácil a pessoa que está embaixo puxar ele do que ele que está em cima conseguir levantar a pessoa, certo? É preciso que se entenda isso daí. Quem está em cima do muro, tenha muito cuidado, porque é mais fácil você cair do que ele subir para perto de você. Então saia de cima do muro. Aleluia! Feito já os comentários aí. Não, calma, é que eu estou esquecendo aqui, olha. Ainda tem um finalzinho, diz que os centros pagãos foram construídos nas principais cidades do norte, Gilgal, Betel, Dan e Samaria. Ou seja, as grandes cidades estavam sentindo esse ambiente de idolatria, de paganismo. Hoje você observa algumas grandes cidades da nossa nação e você vai analisando e percebendo que realmente está tendo uma podridão, coisas totalmente contrárias ao evangelho. Não vamos ter corte, bora prosseguir logo para o ponto 3 da nossa lição, em que ele está dizendo o seguinte: adoração com justiça. Tópico 1, a mensagem do profeta Amós. Bem no meio do tópico, diz o seguinte: as denúncias de Amós partem do geral para o específico. Primeiro, falou às nações. Depois foi específico em detalhar os pecados de Israel. Professor, o que você quer ensinar com isso aí? Vamos lá. Amós foi um profeta que profetizou para o reino do norte. Primeira coisa que você precisa entender. Nós temos ali a divisão dos reinos. Nós temos um reino do norte e nós temos o reino do sul. Amós era um profeta que destinou sua mensagem para o reino do norte, conhecido como o reino de Israel. Certo? Eu sei que às vezes parece complicado, né? Porque Israel é nação geral, mas quando você vê esse termo Israel nos profetas menores, geralmente está se direcionando ao reino do norte, porque o reino do sul era conhecido como o reino de Judá. Fechou? Então Amós direciona essa mensagem para o reino do norte. Mas também, antes disso, ele fala para as nações. Ou seja, a mensagem de Amós é uma mensagem voltada para um público geral. Primeiramente, ele fala do geral para as nações. Então, ele tanto profetizou para Israel como para as nações. Então, ele está falando primeiramente para as nações. E aí ele começa a trazer essa mensagem para o seu ambiente, para a nação dele, entendeu? Para o povo que ele pertencia. E isso é importante ser explicado aqui. Porque a maioria de nós, a gente só quer tentar encontrar falhas no ambiente de fora, entendeu? A gente precisa tentar organizar o nosso ambiente, aquilo que a gente faz parte. Por exemplo, nós pentecostais criticamos muito, né, a questão dos neopentecostais, os exageros, a questão na adoração ali, certas coisas que vão contra, né? Rosa ungida, aquele negócio de campanha de porta aberta e tanta coisa. Mas tem muita coisinha que está entrando no nosso meio pentecostal e não é para entrar não. Então a gente tem que começar a tratar também dessas coisas. Nós estamos falando de questões gerais, mas nós também devemos aplicar aqui dentro. O que está acontecendo na sua congregação que precisa ser melhorado? Não é que você vai causar briga não, faça isso não. Mas de que forma você pode pregar a palavra de Deus combatendo determinadas práticas? O que os jovens estão fazendo? A gente critica muitos jovens aí fora, né? Que se veste daquela forma e tal, e tem o seu tipo de pensamento, e é o pensamento dos nossos jovens. Será que não tem pessoas no nosso meio da juventude em que tem certos pensamentos contrários à palavra de Deus, mesmo participando dos eventos, dos trabalhos da igreja? Vamos ficar atento nisso, viu? Prosseguindo também, o nosso tópico 2 fala sobre a responsabilidade social da igreja, em que diz que Amós encontrou um mau governo em Israel. Portanto, quando ele viu esse mau governo em Israel, ele se sentiu inconformado, incomodado e, portanto, ele foi um instrumento da parte de Deus para tentar tratar sobre isso. Lembremos-nos de que nós precisamos agir com questões sociais também. Há uma referência bíblica que eu vou colocar aqui embaixo para você ver. Mateus capítulo de número 23, versículo 31 e 36, em que Jesus vai falar que ele esteve preso e as pessoas o visitaram. Ele teve fome e deram a ele de comer. Ele teve sede e deram a ele de beber. E as pessoas perguntaram: Jesus, quando foi que a gente viu com fome, com sede ou preso para a gente visitar? E Jesus disse: quando vocês fizerem essas coisas a algum desses pequeninos, a mim fizeram.
Jesus está primeiramente direcionando aquela palavra à nação de Israel, quem cuidasse dela, mas também a gente pode aplicar que o nosso ato de ajudar quem está preso, quem está na cadeia, quem precisa de água, quem precisa de pão, quem precisa de uma vestimenta, né? Isso sim, nós estamos refletindo e também atuando como nós deveríamos atuar. Nós estamos trabalhando e servindo a Deus. Quando nós fazemos essa coisa, nós estamos vivendo de fato o genuíno evangelho de Cristo Jesus. É importante que a gente diga isso, porque a igreja também é uma agência social. A gente se preocupa muito na questão espiritual, sim, mas nós também devemos entender que a igreja precisa tratar dessas questões, né? A verdadeira espiritualidade, ela está aí da gente cuidar do nosso próximo. Um detalhe disso é que em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 27, peço que você procure aí na sua Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo de número 27, vamos ver se você encontra mais rápido que eu já estou encontrando aqui. Tiago capítulo 1, versículo 27 diz o seguinte, ó: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O que isso quer dizer? Não é que estritamente é só cuidar dos órfãos e da viúva, mas o que isso significa é que a religião verdadeira, ela precisa cuidar do próximo, ela precisa amar o próximo e guardar-se da corrupção do mundo. Então eu vivo em santidade, mas eu também pratico o bem para outras pessoas. Só para a gente concluir a nossa lição, tópico 3 fala sobre a adoração com justiça, que é o tema da nossa aula. E é importante, eu vou ler uma grande parte desse tópico aqui, porque ele está concernente com o assunto geral da lição. Vamos lá. Muitos músicos no tempo de Amós, que eram profissionais e que não descendiam da linhagem de Levi, foram contratados para tocar nestes templos, nos templos lá do Reino do Norte. A música oferecida para as pessoas era excelente, enquanto a adoração sincera a Deus era precária. O espetáculo em volta do culto maquiava a superficialidade da adoração. Amós declarou que a adoração era como estrépito, um barulho ensurdecedor diante dos ouvidos do Senhor. Deus não estava aceitando aquela adoração sincrética, espetaculosa, teatral e desprovida de justiça. Os cânticos cultuais perdem o valor quando não há arrependimento sincero. A adoração cristã não é apenas um item da liturgia, mas uma prática de vida, uma resposta obediente à palavra de Deus. Mais do que adorar a Deus somente com os lábios, adoramos ao Senhor com as nossas vidas. É importante que a gente leia isso aqui, porque isso aqui é muito top. É uma genuína adoração a serviço com Deus. Só para a gente fechar, a nossa conclusão diz o seguinte: a justiça social pregada por Amós aponta para a obediência aos princípios da palavra de Deus. Devemos lembrar de que os fundamentos da verdadeira religião são constituídos pela forma como tratamos o próximo. A adoração sem justiça é uma ofensa a Deus. Uma religião que desonrar a Deus, mas despreza, explora ou oprime o semelhante é uma fraude. Amós nos ensina que uma verdadeira adoração exige comunhão vertical com Deus e horizontal com o próximo. Amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma adoração horizontal, uma adoração que parte também de mim, mas também ela vai horizontal. Amar a Deus, amar a mim e amar ao meu próximo. Muito bem? Feitos os comentários aí dessa nossa lição de número 4. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo e até um próximo comentário aqui no nosso canal WS EBD. Forte abraço, Paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.